Estamos aqui no episódio inaugural do podcast Segurança Online, com a presença do deputado Fraga, que muito nos honra, porque é uma pessoa que tem conhecimento técnico na área de segurança pública e a experiência de 4 mandatos, agora indo para o 5º mandato, na Câmara dos Deputados. Deputado, na sua visão, quais são os principais equívocos e acertos da gestão da segurança pública no Brasil? Bem, primeiro quero desejar sorte para vocês nesse programa. É um portal importante para todos nós, para a sociedade. E para responder diretamente, os equívocos cometidos por esse governo é a falta de políticas públicas. Eu digo que não se combate a violência apenas com ação policial. Tem que haver políticas públicas para isso. Quando falta educação, quando falta lazer, quando falta educação, tudo isso vai implicar, né? Quando falta família, aí vem a insegurança. E o governo, esse governo principalmente, não se preocupa muito com essas questões. Eu estou cansado de dizer no Congresso que não se legisla para a segurança pública por espasmos. Ou seja, acontece um caso grave, aí há uma movimentação. Daí a uma semana ninguém fala mais nada. Então eu até agora, como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, nesse 2º semestre, estou conversando com o Arthur Lira para a gente criar a Semana da Segurança Pública, só votar projetos da segurança pública, como era feito no passado, para que a gente possa dar uma resposta, uma satisfação à sociedade, e principalmente aqueles deputados que se elegem com base no discurso da segurança pública e, uma vez eleito, esquece da sua bandeira. Muito bem. Nós temos presenciado na mídia brasileira, ouvido, visto, notícias sobre decisões da Justiça que, questionado pela cidadania, pelas entidades policiais, por uma série de entidades de classe, sobre essa decisão de juízes a respeito da questão da segurança pública. O que é que o senhor acha disso? Bom, primeiro, esse ativismo judiciário já está passando dos limites. A cada dia nós somos surpreendidos com decisões estúpidas, absurdas, de alguns juízes que parecem que moram na Suíça, né? Parece que não sabem o grau de criminalidade que existe no Brasil. Esses dias eu entrei com uma ação contra um juiz, eu acho que você deve ter acompanhado. Eu acompanhei. Um juiz que humilha um policial, um sargento de grandes serviços prestados à Polícia Militar e à sociedade. E esse juiz, ele humilha, né? Aquilo desmotiva outros policiais que assistem a uma barbaridade daquela. Então, esse tipo de declaração ou de comportamento do Poder Judiciário deixa os operadores da segurança pública numa posição muito difícil. Porque eu acho que um operador, aquele que está na frente, na linha de frente, precisa ter o respaldo do juiz, precisa ter o respaldo do Poder Judiciário. E isso nem sempre acontece. A gente tem acompanhado declarações absurdas. Eu vi uma, se eu não me engano, de lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, onde uma promotora diz que para o policial reagir, ele tem que levar tiro primeiro. Quer dizer, quem dá uma declaração dessa... Quem dá uma declaração dessa chega a ser tão estúpida, tão idiota, que não vale nem a pena comentários, né? Então, eu acho que essa questão do Poder Judiciário, basta ver as sentenças que a gente tem acompanhado, são sentenças que sempre beneficiam o bandido, e eu não sei aonde esse pessoal quer chegar. Muito bem, deputado. Isso realmente está causando transtorno, não só na operação das forças de segurança, mas também está passando uma mensagem para a sociedade dessa inversão de valores onde o crime compensa. O senhor não acha que isso já está exacerbado? Basta ver a quantidade de traficantes que estão sendo soltos. Agora mesmo, nós vamos ter um julgamento do Supremo Tribunal Federal para descriminalizar o uso de drogas.
Ora, será possível que o Supremo Tribunal Federal não enxerga que nós já votamos 2 vezes no Congresso Nacional? A decisão já foi tomada, é lei. Como é que o STF agora quer legislar? Ele já vem legislando há um bom tempo, né? Mas até ontem nós fizemos uma moção, uma comunicação ao Supremo Tribunal Federal, à Comissão de Segurança Pública, dizendo que discorda desse tipo de julgamento, porque se isso passar, vai ser um desastre para a nossa juventude. Você imagina uma criança indo para a escola com um pacotinho de maconha ou de cocaína, porque não é mais crime, né? Quer dizer, eles estão querendo dizer que não é crime, né? E esquecem que isso é a porta de entrada para tudo que vem de ruim. Então, é preocupante realmente essa posição do Poder Judiciário. Mas isso não é uma consequência da timidez do Congresso Nacional em legislar, editar leis, votar leis que realmente tenham efeito positivo na questão da criminalidade? Eu não chamo nem de timidez, eu chamo de frouxidão mesmo, entendeu? É um Congresso que fica de cócoras. As medidas vêm acontecendo, a usurpação de função acontece a todo instante e a casa não reage, né? Já tivemos casos de prisão de deputados federais, quando a Constituição, no seu artigo 53, é clara, é nítida, que só pode ser preso em flagrante delito e por crime inafiançável. É isso que está escrito. Ou muda a Constituição, e o Supremo tem que cumprir o que está na Constituição, e não inventar ou modificar um artigo da Constituição, porque para modificar um artigo da Constituição é uma emenda constitucional e feita pelos parlamentares, pelo Congresso Nacional. Deputado, o senhor acha que está existindo um patrocínio de impunidade pelo próprio poder estatal? Eu não tenho dúvida disso, né? Isso fica muito claro quando a gente vê as coisas acontecendo, né, e nada é feito, para pelo menos alertar, olha, isso não vai dar certo. Os poderes são independentes, mas tem que ser harmônicos, mas a gente não está vendo isso. Aquele poder que eu considero que é o mais legítimo, que é o eleito pelo povo, é o legislativo, não está se impondo. Não está se impondo. Por quê? Será que é porque os deputados e senadores têm rabo preso? Só pode ser isso. Quando eu escuto isso de alguém da sociedade, eu tenho que ficar calado. Porque às vezes realmente essa pessoa tem razão. Nós temos ouvido, deputado, na mídia, alguns pronunciamentos de cidadão nas ruas, nas rádios, nas entrevistas, sobre a questão a impressão que a cidadania está tendo, que hoje as leis e as decisões judiciais estão protegendo de forma exagerada o delinquente do que o cidadão e a própria sociedade. Isso está bem claro. Isso está bem claro hoje para o cidadão. O que o senhor acha disso? Eu acho que está muito claro esse tipo de manifestação. Volta e meia a gente é surpreendido com decisões que ferem ou a Constituição ou vêm de encontro a uma lei federal. Recentemente teve uma resolução, se eu não me engano, do CNJ, acabando com os manicômios, com os hospitais psiquiátricos, aonde ficam internadas pessoas perigosíssimas, assassinos em série, estupradores, aqueles crimes mais bárbaros que acontecem na nossa sociedade. Às vezes aí vem por causa de desequilíbrio, por causa de uma esquizofrenia. Então essas pessoas têm que ser tratadas no hospital psiquiátrico. Não, veio uma decisão, uma resolução do CNJ, veja bem, extinguindo os hospitais psiquiátricos. Aí fica a consequência. Aonde é que o Adélio Bispo, por exemplo, vai ficar? Ele vai ser liberado. Isso é uma coisa interessante. Ele vai ter que ser tratado num hospital comum, aonde estarão lá pessoas que não cometeram crime nenhum e está do lado de um assassino perigoso.
Isso nós nos revoltamos lá, fizemos eu propus uma audiência pública, o Ministério Público é contra, o magistrado é contra, a OAB é contra, e por sinal, o único que não compareceu nessa audiência pública foi exatamente o CNJ, que deveria dar explicação. Então nós entramos já com algumas medidas e vamos ver o que vai acontecer. Deputado, nós saímos de um governo que tinha um padrão orçamentário para Estado, município e, consequentemente, as forças de segurança que são mantidas por orçamentos dos estados e dos municípios, as guardas municipais e as polícias civis, militares e os corpos de bombeiros. E é uma constatação, a olhos claros, a questão dos baixos orçamentos para as forças de segurança. O que é que o senhor acha disso? Mas isso não é de agora, não. Eu lembro que uma das lutas que eu tive lá no Congresso, não existe uma verba carimbada para saúde, para educação. Era onde a gente queria chegar. Por que não existe uma verba carimbada para a segurança pública? Que em qualquer pesquisa de opinião pública é recorrente essa necessidade. A população reclama por segurança. Agora os governantes, não sei por que cargas d'água, sempre fazem questão de colocar um orçamento insuficiente que não permite que os órgãos, os operadores da segurança pública trabalhem com eficiência. Nós temos o caso aqui do Distrito Federal, que ele é organizado e mantido pela União por prescrição constitucional. Isso. E o GDF, consta na Constituição que a União mantém e organiza a Polícia Militar, o Corpo Bombeiro Militar e a Polícia Civil e auxilia outros serviços públicos. Saúde e educação. Acontece que hoje o orçamento que deveria ser prioritariamente da segurança pública, ele está sendo prioritariamente da educação e da saúde, que tem outras fontes de financiamento federal, tipo Fundeb, Funsaúde, enfim. Não é uma questão dos governadores, dos governantes estaduais... Frouxidão. Que não priorizam o orçamento... Frouxidão do governador ou de quem faz a gestão do Fundo Constitucional e que não mantém o percentual. O Fundo Constitucional foi criado para manter a segurança pública. Depois veio uma emenda, e eu votei, foi em 2001, eu votei essa lei. Depois veio uma emenda colocando de forma secundária saúde e educação. Antigamente, quando nós começamos o Fundo Constitucional, era 56%, era para segurança pública. Até 60 e poucos por cento já chegou até 60 e poucos por cento. Ocorre que a saúde e a educação possuem sindicatos fortes e que começaram a pressionar os governantes. Começaram os governadores nessa linha de querer abocanhar um pouco do Fundo Constitucional. Há um impedimento que você não pode usar verba do Fundo Constitucional para pagar salários. Mas já tentaram até isso. Parece-me que aí houve uma intervenção do governo federal. Né? Hoje, nós estamos num patamar de 49% da polícia, dos órgãos de segurança pública e 51% para saúde e educação. Aí, falando isso a grosso modo, as pessoas vão dizer, mas saúde e educação está com pouco. Não, como você já disse, a saúde e educação tem outras fontes. FPE, FPM. Isso, entendeu? Já é o contrário da segurança pública, que tem que sobreviver. Só tem esse recurso. Só tem esse recurso, é exatamente isso. Deputado, existe, não é de agora, já de algum tempo, uma campanha feroz da mídia contra as polícias militares, a polícia civil e o corpo bombeiro, quer dizer, a repressão estatal, a criminalidade, a violência. O que é que o senhor acha disso? Eu tenho um ditado que eu carrego há muitos anos. Tem um ditado que fala que cada povo tem a polícia que merece, né? Então, o que está acontecendo é que, infelizmente, a sociedade não gosta da polícia. Isso é natural, no mundo inteiro.
Eu acho que não tem que gostar da polícia, tem que respeitar. Tem que colaborar. E colaborar. Você falou, bombeiro não é bombeiro não. Bombeiro, aliás, é a única instituição que a gente sabe que tem aprovação, tem aprovação e tem credibilidade. Porque só aparece na hora de salvar vidas, tal. Mas a mídia já está atacando os bombeiros. Pois é, faz um trabalho simpático à sociedade. Já a polícia não, a polícia chega para dizer, você não pode ficar aqui, você não pode fazer isso. Quer dizer, há aquele sentimento de repressão, até mesmo quando você está namorando no escuro, num lugar ermo, que você sabe que é perigoso, né? A polícia chega lá e manda você sair dali, você não gosta. Você quer retrucar. Quer dizer, há esse sentimento. Eu digo sempre que o americano, por exemplo, que o Brasil copia tudo dos Estados Unidos, mas não copia esse tipo de coisa, né? Você vê que a palavra do policial perante o juiz vale. Aqui no Brasil, a palavra do policial... Audiência de custódia. Exatamente. Na audiência de custódia, uma invenção, não é do Congresso, isso é uma resolução do CNJ, veja que estão legislando. Então você vê que nas audiências de custódia, por incrível que pareça, a pergunta principal que o juiz faz é se você, para o preso, para o bandido, você foi bem tratado pela polícia? É a primeira pergunta que eles fazem. Quer dizer, chega a ser, isso dói no coração de quem trabalha, quem dedica a sua vida em prol de outras vidas, né? Trabalhar pela segurança pública e ter esse tipo de tratamento, tanto da sociedade quanto do Poder Judiciário. Tem alguns órgãos de mídia, que eu não vou aqui citar nomes, tal, para não criar polêmica desnecessária, que hoje fazem apologia às drogas e ao banditismo, e em detrimento da valorização da ação estatal na repressão ao crime e à violência. Eu já digo que eu sou mais abusado. Hoje, a TV Globo presta um desserviço à sociedade. Você pode ver que quando não tem assuntos, eles começam uma campanha maciça para desmoralização das forças policiais. Esse fato agora recente, do assassinato do soldado da Rota, Reis, a polícia reage, já matou, parece que 14, já matou, que eu digo assim, em troca de tiro. Em confronto. Em confronto, né? Eles estão tentando reverter o quadro, já estão chamando de chacina. Eu não sei aonde a imprensa quer chegar. Realmente confesso que é difícil. O governo federal desarmando o povo, a todo custo querendo desarmar o cidadão de bem. Eu até agora não vi uma política, uma ação que visasse desarmar aqueles traficantes no Rio de Janeiro. Deputado, o senhor agora tocou no assunto desarmamento. No governo passado, ele patrocinou, permitiu que houvesse uma aquisição significativa de armamento por parte da sociedade. Este governo está numa forte campanha de desarmamento da sociedade. Mas no governo passado, eu não sei por que cargas d'água, eu não entendi se foi em razão disso, aquilo, porque é um fato novo, merece ser pesquisado, ser melhor compreendido. Os níveis de violência e criminalidade baixaram drasticamente. E agora, com essa questão do desarmamento, começa de novo a ter um ascendente perigoso. Não tinha quase invasão no campo, hoje já está se massificando as invasões. O senhor acha que existe uma relação entre armamento, desarmamento da sociedade e aumento e incremento da criminalidade? Eu não tenho dúvida disso e venho sempre dizendo isso, né? Veja bem, vamos partir da premissa que você é um marginal. Aí você tem duas casas para você invadir. Uma você sabe que tem arma, a outra você sabe que não tem. Qual é o que você vai invadir? Aqui não tem. É evidente. Então, eu dizia isso na campanha contra o desarmamento, lá em 2005. Eu dizia, não podemos levar a certeza ao marginal que ao invadir uma residência, lá ele não vai encontrar uma arma de fogo como resistência. A partir do momento que o bandido tem essa certeza,
ele vai invadir a casa que quiser. Quantos e quantos vídeos você já não viu na internet do cara dentro do carro, o bandido chega para assaltar e leva um tiro na cara? Assim como eu assisto, o bandido também vê aquele vídeo e ele pensa duas vezes. E eu disse aos desarmamentistas que não tem o que fazer, e essas ONGs que ganham dinheiro para ficar pregando o desarmamento, agora eu disse o seguinte uma vez para eles, eu falei assim: vem cá, o governo Bolsonaro, que não apresentou, nenhuma política pública para combater a violência, não teve nenhum programa específico, nada, só a flexibilização ao acesso de armas. É bem verdade, eu quero que fique muito claro aqui também, que eu não concordo que um CAC possa comprar 30 fuzis. Nunca concordei com isso. Para que você quer 30 fuzis? Não precisa. Quando eu defendo que o cidadão tenha uma arma de fogo, é para ele defender a propriedade dele, a família dele e a sua própria vida. Agora, você ter 30 fuzis, eu achei que foi um exagero e disse isso na época para o presidente, E a consequência está aí agora. O presidente Lula, que é um desarmamentista de primeira hora, primeira hora não, sempre foi. Agora faz um decreto, que eu chamo de decreto da vingança, tentando realmente dificultar e acabar com o armamento que existe já legal nas mãos do cidadão de bem, do cidadão honesto, do cidadão que ao comprar uma arma deixa o seu CPF lá, deixa seu endereço, e o governo está preocupado com essas armas. Ele a arma da criminalidade. E ele tem que estar preocupado com aquelas armas que estão lá no morro. Inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, poderia dar uma explicação para nós, como é que ele conseguiu chegar no Complexo da Maré, sem nada, sem nenhuma escolta, sem nada. Sem ser admoestado. Sem ser admoestado. Sem ser admoestado, Ele tem que dar essa fórmula para os órgãos de segurança. Porque a polícia militar, para chegar lá, tem que ser de caveirão. E assim mesmo leva bala a todo momento, a todo instante. Então, tem coisas desse governo da esquerda que precisam ser melhores explicadas. Essa vontade, essa ânsia de querer tirar a arma do cidadão de bem, me faz lembrar de Hitler, de Mussolini, de Chaves, ditadores que antes de implantar a ditadura, desarmou o cidadão. Tem lógica isso, né? Tem lógica, Porque um povo armado jamais será escravizado. Poucos parlamentares têm a sua visão e a sua experiência da nossa legislação que é dispensada à segurança pública, tanto no âmbito constitucional quanto no âmbito infraconstitucional. E hoje nós temos uma Constituição que apenas estabelece quem é órgão da segurança e estabelece as competências. Não criou o Sistema Nacional de Segurança Pública. Há uns tempo atrás, no seu último mandato, no seu mandato anterior, o senhor foi relator do SUSP. Por que o SUSP até hoje não foi implementado? Porque a União continua sem atribuição quase que formal na questão da contenção da criminalidade, da violência, e isso fica só a cargo dos estados, nem a cargo dos municípios tem, porque não, todo mundo, a Constituição diz que é dever de todos, direito de todos. Dever do Estado e responsabilidade de todos. Porque então o próprio Estado não faz essa distribuição, onde a União tem a sua fatia de obrigação, o Estado e os municípios. Bom, quando eu fui relator do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e eu considero o marco regulatório da segurança pública, seria, vamos dizer assim, o início de uma revolução na segurança pública. O SUS da segurança, né? Assim como tem o SUS, Sistema Único da Saúde, nós criamos lá o SUSP, e onde apontávamos como soluções para grandes problemas que existem na segurança pública. Vou citar, entre eles eu cito aqui o compartilhamento de informações. Você vê que a Polícia Federal
esconde informações da Polícia Civil, a Polícia Civil esconde informações da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, e por aí vai. E por aí vai, quer dizer, cada um fica com o seu sistema e não compartilha. Eu criei lá o banco de dados, que tem que ser compartilhado. As informações têm que ser compartilhadas. Não me venha um delegado querer dizer que as informações com relação ao cidadão tem que ficar restrita, porque não é verdade. Quem precisa dessa informação é o policial que está na ponta. É o policial militar que, ao fazer uma abordagem e ao colocar o nome ali ou colocar uma fotografia no terminal de computador, está dizendo se aquele cara tem um mandato de prisão em aberto. Quantos bandidos escapam das mãos da Polícia Militar porque a Polícia Militar não detém essa informação? Então, o SUSP vinha nessa linha. Eu cobrei, inclusive, do último governo, por que não executou uma boa parte do SUSP? Não fizeram nada. A lei, se eu não me engano, já tem aí 5 anos. 6 anos. 6 anos. E não executaram nem 20% do SUSP. Aí agora o governo Lula foi o Pronace, né? Pronace, que é um sistema... Editor. Coisa para inglês ver. Deputado, em 1929, os chefes de polícia nos Estados Unidos se reuniram e lá são 17 mil agências policiais. 17 mil. Diferente do Brasil. O Brasil tem 27 estados, onde tem Polícia Militar, Polícia Civil... 500 mil de policiais. Não, mas são poucas agências. Nos Estados Unidos são 17 mil órgãos policiais. Todos participam do Uniforme Crime Reporter, onde todo mundo alimenta o sistema, todo mundo usa o sistema. Sim. E o policial lá na ponta sabe online o que está acontecendo. Acontece um crime no estado, o criminoso vai se deslocando e a polícia do estado para onde ele está já é avisada e já fica tomando as providências para conter. Lá a polícia, a segurança pública é municipalizada, né? Agora, aqui no Brasil, eu acho que na atual conjuntura não tem a menor condição disso acontecer. Agora, o que ocorre, que é absurdo maior do que acontece, por exemplo, em alguns estados brasileiros, onde a Polícia Militar prende em flagrante algum criminoso, e tem que se deslocar 300 quilômetros para chegar até o delegado para fazer o auto de prisão em flagrante. Isso nos remete ao ciclo completo de polícia. Que seria o que é que o senhor ideal. acha disso? Eu concordo plenamente. Eu acho que o ciclo completo de polícia acabava com essa burocracia, facilitava e ia haver muito mais prisão. A gente teria, vamos dizer assim, uma ação policial mais completa, mais rápida e mais eficiente. Na França já é assim, as duas polícias. Vários países do mundo. Aqui não acontece por causa do excesso de corporativismo. Excesso de corporativismo. Eu lembro uma vez que no meu primeiro mandato, a gente quando chega na Câmara, chega cheio de ideias, dono do mundo, né? Quer fazer tudo. Eu apresentei um projeto da segurança pública. Eu fui o relator da reforma da segurança pública. E eu colocava os delegados de polícia como juízes de instrução. E colocava a polícia única, criava a polícia única. Como é que é a polícia única? Eu sei que hoje você não pode pegar uma cultura da polícia militar e juntar do dia para a noite com a cultura da polícia civil. Não tem jeito. Não dá certo. É água e óleo. Polícia Civil pode fazer greve, tem sindicato, a DICAR não tem, e uma série de coisas. Não tem ninguém melhor do que ninguém, mas são duas corporações com cultura diferenciadas. Por isso que eu propus, cria-se a Polícia do Distrito Federal, que se compõe de um departamento investigativo e um departamento ostensivo. Mas o comandante é único, comanda as duas corporações. Esse policial do departamento investigativo pertence à Polícia do Distrito Federal. E esse policial ostensivo pertence à Polícia do Distrito Federal. Se eu falar mal da Polícia Investigativa, eu estou falando mal da minha corporação. E isso ao longo dos anos, a academia era o único ponto de unificação.
A formação seria na academia de polícia, única. Dali você sai para o departamento fardado, para depois... Não, até você tem que pegar a experiência. Como é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Essa experiência. Vai ser patrulheiro, depois vai para a investigação. Depois esse patrulheiro aqui é um bom investigador, vai para a parte investigativa, que é uma coisa mais técnica, mas não me digam que para você ser um bom investigador, você não precisa ter noção das ruas, porque isso é mentira, isso não é verdade. Por isso a gente sabe que poderíamos chegar a esse ponto, mas está muito difícil. Deputado, voltando aqui numa questão que me ficou agora e está aqui, eu estou olhando, hoje nós temos um sentimento dos profissionais de polícia muito preocupante. Alguns policiais estão receosos de atenderem determinadas ocorrências em função dessa insegurança jurídica contra o próprio órgão estatal, contra a polícia e contra o policial. O que o senhor acha? Isso é um estímulo? O senhor já falou que é uma desmotivação, mas isso já não é um estímulo maior, no que eu imagino, do avanço da criminalidade perante a sociedade? O fortalecimento, né? Eu diria que há um fortalecimento da criminalidade perante a sociedade, por por decisões equivocadas do Poder Judiciário e também pela falta de segurança jurídica que falta ao policial. Não é justificado você ter um policial que, no estrito cumprimento do seu dever legal, defendendo o Estado, comete o crime de resistência, por exemplo, de reação a uma ação injusta do malfeitor, ele pagar o advogado. Se ele bate um carro em perseguição, ele tem que pagar. Se ele reage e mata o bandido, ele tem que contratar um advogado. Então, eu tentei, e ainda insisto, em criar para as polícias um corpo jurídico. Você já imaginou quantos advogados existem dentro da Polícia Militar aqui em Brasília? Por que não separa 30 desses aí para criar um corpo jurídico? Para defender os policiais? Mas não, né? Consideram isso quem é dever do Estado, mas o Estado não faz. Nem a Defensoria Pública defende um policial militar ou um policial civil como deveria defender. Então temos que ter um corpo jurídico para promover essas defesas. Deputado, então a gente pode concluir que nós estamos evoluindo na questão da segurança pública, na questão do controle da criminalidade e da criminalidade violenta no Brasil. Sem dúvida. Nós estamos vendo aí diariamente a soltura de chefes do crime organizado, PCC, Comando Vermelho, o presidente indo lá no Complexo do Alemão, ou várias outras autoridades governamentais frequentando o ambiente da criminalidade. Isso não é uma sinalização para a sociedade de um futuro muito incerto em termos de segurança no Brasil? Um futuro incerto, nebuloso, tenebroso, e que eu tenho pena dos meus netos, do que pode vir a acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós estamos caminhando para uma época em que você vai ter que dizer que o crime compensa, né? Vai ter que dizer que o crime compensa. Então, tudo isso é preocupante. E agora, nós elegemos agora um Congresso conservador, mas que a gente sabe que sempre a vontade dessas pessoas esbarram no poder do governo de distribuir verbas e calar os deputados que pensam diferente. Deputado, a sociedade brasileira reclama muito da efetividade das polícias, dos órgãos de segurança no Brasil. Qual é a sua opinião do senhor, do ex-profissional e do deputado? Reclama com razão, porque não vê a eficiência que a população quer. A população, quando diz que o 190, ela quer o seu assunto resolvido. E a gente vê também que o Estado erra quando não concede condições de trabalho para o policial.
A justificativa nos tempos de hoje, em que os criminosos estão atirando na polícia sem pensar. Você não pode mais ter um carro de polícia que não tenha, pelo menos a porta seja blindada, para esse policial poder se defender. O armamento do policial está sempre atrasado, obsoleto. Há pouco tempo era 38, passamos por uma pistola, mas para conseguir um fuzil, uma arma automática, tem que ter autorização do Exército, tem que ter não sei o quê. Um colete à prova de bala, hoje em dia nós estamos, nos grandes centros possuem, mas a gente sabe que há dificuldade. Parece que o governo, os governantes, tem alguma coisa que diz assim, não vou dar condições de trabalho não, porque senão eu não sei o que é. O fato é que eu estou na vida pública aí, na política, há mais de 25 anos. E a gente vem sempre lutando com isso, sempre lutando, e nada acontece. Os policiais, eu digo, e você foi um policial como eu fui, a gente consegue vamos dizer assim, sobressair por amor àquilo que a gente faz. E um pouco de loucura. E um pouco de loucura, senão você não faz nada. E eu sempre até brinco que é engraçado dizer isso, mas um policial, um bom policial, que não tiver um processo, ele não é um bom policial, ele não foi um bom policial. Ele sempre se escondeu de serviço, porque não tem um bom policial, um policial de rua que não tenha processo. Quantos processos eu respondi na minha vida? Muitos. Agora veja bem, eu cheguei a ser deputado federal exatamente por causa do trabalho que eu fiz por uma cidade que ninguém queria ir lá, porque era uma cidade violenta e tal. Foi o povo da Ceilândia que me elegeu. Foi o povo e os policiais da Ceilândia. Então eu devo muito a eles, mas foi um reconhecimento pelo nosso trabalho. Eu me recordo, Hélio, e você nessa época estava na ativa junto comigo, eu prendi na cidade da Ceilândia, na época de 2095, foi 94? 95. 2.937 armas. Se você juntasse todos os batalhões da PM, não chegava aquele número. Então foi um grau assim de eficiência da minha tropa maravilhoso. Da 8ª Companhia. Da 5ª Companhia, que depois virou o 8º Batalhão. Eu me orgulho muito desse período. E foi a população, exatamente pela presteza do serviço, que me deu a chance de hoje representar o Distrito Federal. Deputado, o nosso tempo já está quase se exaurindo, então nós temos uma última pergunta, o senhor tem um compromisso aqui em seguida. Nós temos hoje no Brasil algumas distorções de gestão governamental. Nós temos um órgão que é o IBAMA, que tem satélite disponível para que o IBAMA cumpra a sua missão. Nós temos órgão X que tem sistemas de última geração para cumprir a sua missão. E hoje nós sabemos que sem o aporte de tecnologia e principalmente principalmente de TI e de agregações científicas na polícia, a gente vai continuar enxugando gelo. Os países do mundo que tiveram êxito na contenção, no controle da criminalidade, usaram as novas tecnologias como um ponto crucial para se atingir os índices que eles atingiram. O que é que falta isso para a gente fazer isso? Vontade política. Eu vou lhe dar um exemplo do que você acabou de dizer. Eu vou lhe dar o exemplo do que aconteceu ali em Tocantins, aquela invasão daquela cidade chamada Confresa, né? Confresa. Você viu que a operação foi feita no Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Os 3 estados se juntaram para prender aquela quadrilha, né? Inclusive houve vários mortos por parte deles, graças a Deus. Agora um ingrediente que você desconhece, e eu estava presente. Você sabe o que é que possibilitou a localização daqueles marginais? Não. Um drone fornecido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo secretário Tadeu Alencar, que foi meu colega, deputado federal. Ele forneceu o drone
para as polícias de lá, e foi isso que localizou os bandidos. E não virou prática? Não. Pergunto, você acha que esse equipamento permaneceu lá? Não, voltou para cá, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? E isso não seria possível? Cada estado, pelo menos, tem um drone desse, que ele tem, como é que chama, aquele negócio de energia, localiza... o detector de calor. De onda. Calor, é calor. Calor e ondas. E você vê na mata, na floresta, você vê a movimentação. De calor. Isso não deve ser muito caro. Por que os governadores não compram isso? Quer ver outro exemplo? Agora usam a tecnologia para ferrar o policial. Eu já dei minha opinião, eu sou totalmente contra esse negócio de câmera no uniforme. Você sabe o que quer dizer isso, no frigir dos ovos? Fiscalizar. O Estado não confia no seu policial. É isso. Então não é para o policial, não, é porque o Estado não confia no seu policial. E isso é desmotivador, isso é vergonhoso. Para quem quer uma polícia eficiente e um policial, vamos dizer assim, correto, isso aí é um desserviço para com o policial. Por isso que eu sou contra essa história de quer botar na viatura, tudo bem, mas no policial, não, eu discordo totalmente. Deputado, nós agradecemos, chegamos ao final e agradecemos a sua presença. O senhor, sabemos do esforço que o senhor fez da sua agenda para estar aqui e passamos o senhor agora para o senhor fazer sua despedida, suas considerações finais. Bom, eu que agradeço essa oportunidade, fico orgulhoso por a gente estar começando, inaugurando o seu portal de notícias aí, e dizer que eu estarei sempre à disposição, né? Eu penso que, pela minha idade, eu não quero mais saber de política daqui a 4 anos. Eu quero fazer um bom mandato, quero cumprir a minha missão, né, para a gente ir para casa, pelo menos deixar um legado. O meu legado no Congresso Nacional já é invejável. Me traga aqui um deputado que tenha 15 leis aprovadas. E 2 emendas. E 2 emendas constitucionais, que é mais difícil ainda. Traga um. Você vai procurar bastante e vai achar pouquíssimos. Isso é um legado. As pessoas podem imaginar que não seja de importância, né? Mas no Congresso Nacional, não é na Assembleia Legislativa, não. É no Congresso Nacional, para aprovar 15 leis, meu amigo, precisa ter trabalho. Isso eu me orgulho muito disso. Então eu cumpri a minha tarefa no Congresso Nacional e espero acabar esse mandato, se Deus quiser, fazendo o que eu mais sei fazer, que é fiscalizar e apresentar propostas para melhorar a vida da sociedade na segurança pública. Deputado, obrigado. Nós aqui entendemos o seu trabalho, agradecemos o seu trabalho. As polícias militares do Brasil, as polícias civis do Brasil, os corpos de bombeiros, as guardas municipais, agradecem o trabalho que o senhor teve ao longo desses 20 e desses futuros 4 anos de mandato. Muito obrigado, que Deus lhe proteja e lhe ajude. Amém.